Boa noite, amados e queridos irmãos, graças e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos tenham tido um excelente domingo de Páscoa, apesar do nosso domingo atípico, mas nada vai nos impedir de louvar, adorar e glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou, porque Ele vive e podemos crer no amanhã, é um privilégio maravilhoso. E toda Páscoa é a mesma coisa. Filas enormes para se comprar ovos de chocolate. E em dias normais já é um absurdo o alto preço que eles pedem nesses itens. E também eu acho um absurdo a grande atração das pessoas por esses itens. Eu particularmente não vejo problema em gostar de ovo de Páscoa, em comprar ovo de Páscoa. Eu até acho gostoso, eu gosto de chocolate e acho gostoso um chocolate em formato de casca, que ele é mais fininho, mais crocante. Mas o problema é o exagero que as pessoas dão a essas coisas. E em dias normais já assusta, né? Tanto o preço quanto o interesse exagerado das pessoas pelos ovos de Páscoa. E assusta mais ainda as filas que eu vi durante essa semana. Principalmente em meio ao perigo que a gente enfrenta. Esse perigo da doença, da pandemia e tudo mais. E é como se as pessoas estivessem dispostas a pegar o vírus e possivelmente morrer por causa de ovo de Páscoa. Isso não entra na minha cabeça. Irmãos, a gente precisa refletir sobre essas coisas, né? Obviamente, nós sabemos que não vale a pena morrer por ovo de chocolate, de forma alguma. Mas nós devemos ter bem certo em nossa mente e em nossos corações, de que vale a pena morrer pelo verdadeiro sentido da Páscoa. Vale a pena morrer pelo verdadeiro sentido da Páscoa. E vendo essas filas enormes para comprar, eu vi um vídeo de uma lojas americanas entupida de gente nesse último sábado para comprar ovo de chocolate. E eu achei particularmente um absurdo. E percebe como os nossos valores às vezes estão invertidos? Que como esse mundo é muito estranho, muito louco, e nós precisamos pensar e refletir nessas questões. Para a gente não ser igual ao mundo e sermos diferentes de acordo com o chamamento de nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. E a passagem que eu queria refletir nessa noite, no culto, nessa mensagem, está em Romanos, capítulo 6, onde o apóstolo fala sobre a graça de Deus que nos torna livres do pecado, que nos tira da escravidão do pecado e nos coloca servos de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, versos 4, 5 e 6. A passagem linda, maravilhosa, mas eu quis pegar apenas esses 3 versículos para a gente poder refletir um pouco sobre o privilégio da Páscoa através de nossas vidas. Como a gente sempre diz e frisa, não é uma data simplesmente para aquecer o comércio ou para lembrar de um ato religioso que aconteceu há muitos anos atrás e que todo ano a gente celebra. É muito mais do que isso. Foi um acontecimento que precisa mudar e transformar as nossas vidas. Romanos 6, 4 a 6 diz o seguinte: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto,
que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Obrigado por esse domingo em que nós celebramos, ó Deus, a Tua ressurreição. O Senhor venceu a morte. O Senhor, ó Deus, teve todos os pecados do mundo derramados sobre Ti naquela cruz. O Senhor pagou o alto preço para que eu e os meus irmãos fôssemos salvos no Senhor. Ó Deus, que nós possamos entender e valorizar a grandeza e a preciosidade desse Teu gesto, desse Teu ato de amor. Muito obrigado, Senhor Deus. E ajude, Pai, com que essa mensagem transforme e continue transformando dia após dia as nossas vidas, Senhor. Que não seja uma data simplesmente anual e esquecida do resto do tempo, mas que seja, Deus, uma memória constante daquilo que o Senhor fez por nós, daquilo que o Senhor espera que façamos por Ti. Nos entregarmos ao Senhor e renascermos em Ti, ó Deus, novamente. Muito obrigado, Pai, por esse domingo. Obrigado, Senhor Deus, pelas lutas, pelas dificuldades, assim como as dores, a tortura e a morte lhe rendeu a ressurreição e a glória eterna para todo sempre. Que possamos ter ciência de que os sofrimentos, as dificuldades e tribulações que passamos nesta vida servirão para nos fazer crescer e nos assemelharmos a Ti, Senhor Jesus. Muito obrigado. Consagramos essa noite nossas vidas em Tuas mãos. Em Teu nome, Senhor Jesus, oramos e agradecemos. Obrigado e amém. Irmãos, eu vou analisar esses 3 versos junto com os irmãos nessa noite. Vamos ver alguns pontos importantes dentro desses 3 versículos. E ao final, na conclusão, a gente vai trazer algumas lições importantes para as nossas vidas. E analisando esse versículo 4, nós vemos o apóstolo Paulo traçando um paralelo entre a morte e a ressurreição de Cristo e o fato da nossa salvação em nosso Senhor Jesus. Lendo novamente o versículo 4, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Essa é uma mensagem para os cristãos, para os crentes, os salvos em nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ainda que não entregou sua vida a Jesus, não creu na mensagem do Evangelho, você pode fazer isso. Você pode optar, você pode entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você pode se arrepender dos seus pecados, você pode confessá-lo como o Senhor e Salvador da sua vida, e aí procurar uma igreja mais próxima, procurar um irmão um cristão que possa te orientar. Nossa igreja está à disposição, caso você que está vendo esse vídeo e não frequente nenhuma igreja ainda, ou está frequentando e ainda não firmou, e selar esse compromisso pelas águas do batismo, que é um ato simbólico, como a gente vai ver mais à frente, que mostra que nós estamos dispostos a morrer para o mundo, para a nossa carne, para a nossa vontade pecaminosa e viver para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa passagem, Paulo está falando aos crentes. E ele está dizendo que aqueles que se entregaram para Jesus, que se arrependeram dos seus pecados, confessaram os seus pecados e entregaram as vidas ao Senhor Jesus Cristo e selaram esse compromisso com um ato simbólico batismal, eles foram sepultados com Cristo e ressuscitaram dentre os mortos para a glória do Pai como Ele. E essa mensagem da ressurreição é a mensagem original da Páscoa, né? A gente sabe do Antigo Testamento, do símbolo da Páscoa, onde os israelitas estavam prestes a sair do Egito, o faraó com o coração endurecido não queria deixar, e a 10ª praga foi a morte dos primogênitos, e Deus ordenou através de Moisés que celebrasse a Páscoa, que cada família pegasse um cordeiro, sacrificasse o animal, pegasse o sangue desse animal, passasse nos umbrais das portas,
ficassem todo mundo em casa, naquela noite específica, e naquela mesma noite faria-se uma refeição familiar. Se a família fosse pequena demais, podia juntar famílias, mas naquela noite uma refeição familiar, uma refeição para glorificar a grandeza de Deus, celebrando a misericórdia do Senhor. Naquela mesma noite o anjo passaria pelas casas do Egito, e as casas que tinham o sangue do cordeiro na madeira da porta não receberiam a visita do anjo da morte. Mas as casas egípcias que não tinham receberam essa visita, e os primogênitos foram levados. E a Páscoa significa passagem, onde o Senhor Deus fala: passarei por vós com o sinal do sangue na porta. Hoje de manhã a gente vê a Páscoa como um sinal de Deus, um sinal da misericórdia, da graça de Deus para com o seu povo. No Novo Testamento, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que derramou o seu sangue na cruz de madeira. A Páscoa do Antigo Testamento é uma luz, é um exemplo, um sinal do que aconteceria no Novo Testamento, um sinal do que aconteceria nas nossas vidas. Fomos marcados pelo sangue de Cristo e a salvação do Senhor nosso Deus nos alcançou. É claro que passaremos pela morte física, mas a morte espiritual e eterna, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e depositaram as suas vidas em nosso Senhor Jesus Cristo, esses estão selados pelo Senhor Jesus. Então, irmãos, a Páscoa tem toda essa mensagem da obra de Deus em nossas vidas e através de nossas vidas. Portanto, se a Páscoa não for para mudar e transformar as nossas vidas, ela será apenas uma data ridícula para aquecimento do comércio. Será apenas coelhos colocando ovos de chocolate e pais que precisam mentir para suas crianças. Páscoa, se não for para me transformar, para fazer com que eu me torne um ser humano conforme a vontade de Deus, vai ser apenas o que a gente vê todo ano. Não basta só a semana ser santa. Crer na ressurreição e depositar tudo que somos na mensagem dela torna a nossa vida santa em todas as semanas, não apenas uma semana no ano. Não é simples atos religiosos, mas é uma transformação de vida que o Senhor Deus quer nos causar em Cristo Jesus através da mensagem da cruz e da ressurreição de nosso Senhor Jesus. E essa santidade que crer no Evangelho traz em nossas vidas, não somente em uma semana, mas em todas as semanas, é a santidade que nos leva a uma vida nova, como o apóstolo Paulo fala no versículo. Assim também andemos nós em novidade de vida. A vida de antes não me serve mais. Agora eu tenho uma nova vida em meu Senhor Jesus Cristo. O batismo do crente simboliza a morte e ressurreição em Cristo Jesus. O problema é quando esse mesmo crente quer voltar à velha vida e para as práticas do passado que não lhe cabem mais. Por isso nós precisamos olhar para frente, olhar para além da nossa realidade e olhar inclusive para a glória, olhar inclusive para a nossa morada celestial e viver a nossa vida aqui focando na nossa chegada. Mas Paulo ele é enfático ao exclamar: andemos nós em novidade de vida. O verdadeiro crente deve viver uma vida nova no Senhor Jesus Cristo. Né? Lembrando de 2 Coríntios 5,17, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, irmãos. Novidade de vida. A Páscoa, a ressurreição, serve para nos transformar e nos assemelharmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E falando em semelhança, o versículo 5 fala sobre isso. O versículo 5 diz: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Acontece que muitos querem a ressurreição sem a morte. Muitos querem Cristo sem a cruz. E não dá. Não dá, irmãos. Precisamos nos assemelhar a Ele em sua morte.
para sermos semelhantes a Ele em sua ressurreição. Obviamente, não está falando de uma morte física. Não significa que a gente tem que literalmente pegar um pedaço de madeira, carregar nas costas, ter cravos nas mãos, nos pés e ser crucificado com Jesus. Mas é uma morte para nós mesmos. Quando Jesus fala que aquele que quer segui-lo deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, não está dizendo ter uma morte literal como é que Jesus teve, porque a morte de Jesus foi única. Ela não precisa mais acontecer daquele mesmo jeito. Mas a morte que eu preciso ter é uma morte para mim mesmo, para minha vontade, para minha carne, uma morte para o mundo. Uma morte que me livra da escravidão do pecado e me coloca agora como servo do meu Senhor Jesus Cristo, aquele que me comprou, aquele que pagou por mim com o seu alto preço, que foi o seu sangue, irmãos. Infelizmente, o que mais tem nesse mundo, em muitas igrejas locais, são cristãos apenas nominais, que não se assemelham a Cristo, nem na sua morte. São crentes que não morreram para si mesmos, para suas vontades, para suas carnes, e muito menos na sua ressurreição. São crentes, entre aspas, que levam a nomenclatura de cristãos, de pequenos cristos, mas que não tiveram as suas vidas transformadas pelo Senhor Jesus. O mundo não precisa ver mais religiosos. De religiosos o mundo está cheio. O mundo precisa ver Cristo. E só verão Cristo através da sua igreja. E nós sabemos muito bem que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo ela não é feita por tijolos de barro. Ela é feita de pessoas. E aqueles que são crentes, cristãos, salvos em nosso Senhor Jesus Cristo, precisam manifestar essa novidade de vida e essa semelhança com o nosso Senhor Jesus Cristo para que as pessoas possam crer que o Pai realmente enviou o Filho para a salvação dos perdidos. Eu sempre me pergunto como seria se Jesus caminhasse pelas igrejas brasileiras hoje em dia. Eu fico me perguntando o que ele falaria. Faça esse exercício também. Imagina Jesus aqui no Brasil, assistindo alguns cultos, avaliando a existência de algumas igrejas, a maneira como a liturgia é tratada, e ele pensando, será que foi isso que eu deixei no mundo? Foi para isso que eu morri naquela cruz? Foi para isso que eu ressuscitei, subi aos céus e voltarei? Mas é muito fácil a gente olhar para os outros, né? Olhar para o todo. E eu trago isso para a minha vida. Eu me pergunto como ele me vê como seu representante nessa terra. Pois afinal eu uso o nome dele em mim e me batizei publicamente para declarar isso. Então, além de fazer esse exercício pensando em como Jesus veria as igrejas brasileiras hoje, eu me pergunto, se ele passasse uma semana comigo na minha casa, se ele ficasse um mês comigo na minha casa, se ele ficasse um ano comigo na minha casa. Mas sabe qual que é o porém? É que ele está comigo todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. Ele está comigo, ele está conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o que nós temos feito com essa presença? O que nós temos feito com essa mensagem? O que nós temos feito com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos? Sabe, eu me declaro cristão, mas só o ato de me declarar não é o bastante. Eu preciso me assemelhar a Ele, na sua morte, e mais ainda agora, na sua ressurreição. Ser um agente dele para transformar não somente a minha vida, a vida da minha família, mas ser usado para a transformação do mundo. Busque ser cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus. Tanto na semelhança da sua morte, quanto na semelhança da sua ressurreição. E o versículo 6, Paulo conclui, pelo menos para a nossa reflexão dessa noite, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído
e não sirvamos o pecado como escravos. Ele começa esse versículo dizendo, sabendo isso. E será que nós sabemos? Será que você sabe isto? Sabe o quê? Que seu velho homem ou mulher, né, a linguagem inclusive aqui, foi crucificado ou crucificada com Cristo. E é isso que ele está dizendo. Saibam isso, que foi crucificado com ele o vosso velho homem. Por isso que é a sua mensagem para os verdadeiros crentes, aqueles que verdadeiramente se arrependeram de seus pecados, creram na mensagem do Evangelho e depositaram suas vidas em Jesus Cristo. E aí essas pessoas que fizeram isso, elas sim crucificaram o velho homem com Jesus. Irmãos, ou somos escravos do pecado, ou somos escravos de Jesus Cristo. É claro que, mesmo com o velho homem sendo crucificado, né, na cruz, como Paulo fala nesse versículo 6, é claro que ele sempre, nessa vida, tentará tomar o lugar dele de volta, né? Esse lugar que agora pertence ao Senhor Jesus. Mas nós não podemos deixar isso acontecer. O velho homem sempre vai tentar voltar e tomar o lugar que é dele. Ele vai sempre tentar voltar à velha natureza. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, mas ainda estamos nesse corpo. Sabemos que receberemos um novo corpo na glória, mas enquanto esse dia não chega, a gente está nessa luta interna. E a gente precisa continuar lutando, como a gente viu semana passada, lutando contra o pecado, lutando contra o velho homem. Sem Cristo não tínhamos a opção de deixar o pecado. O perdido, ele não tem a opção de deixar a vida de pecado. Agora em Cristo, nós somos livres para servir ao nosso Senhor Jesus. Livres para servir parece incoerente. Pensar em ser livre em Jesus para ser escravo dele. Mas acontece que nós somos criados para servir e adorar a Deus. Se nós não fazemos isso a Deus, a gente vai acabar fazendo isso com outra coisa, outra pessoa que não seja Deus. E aí é o pecado da idolatria. Se eu não sirvo e adoro a Deus, eu vou servir e adorar qualquer outra coisa, porque eu fui feito para isso. Ou eu vou servir ao mundo, ou eu vou servir à minha carne, ou eu vou servir ao inimigo, ou eu vou servir a tudo isso junto, mas eu não vou servir a Deus. Ou eu sirvo a um, ou eu sirvo a outro. E o pecado nos separa desse propósito de servir e de adorar ao Senhor nosso Deus em Cristo Jesus. Volto a repetir, o pecado nos separa desse propósito e nos volta para nós mesmos. Como a serpente fez lá no Jardim do Éden, em Gênesis. É isso que Deus diz? Que não morrereis? Não, certamente não morrerás. E aí, falando da beleza do fruto, disse, vocês serão iguais a Deus. Naquele momento a serpente fez com que Eva tirasse o foco de Deus e colocasse o foco nela mesma. E aí foi o embrião do pecado. Ao tomar o fruto como ele dar ao seu marido, o pecado foi consumado. O inimigo sempre tenta fazer isso, tirar o nosso foco de Deus e colocar o foco em nós mesmos ou em qualquer outra coisa que não seja o nosso Deus. Por isso, irmãos, a gente precisa estar atento. O pecado nos separa desse propósito e nos volta para nós mesmos. E nós somos falhos e não somos ninguém. Não viva para o pecado, mas para o Senhor Jesus ressurreto. Para a gente concluir, a Páscoa só faz sentido se for para transformar vidas. Porque a Páscoa fala da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele veio ao mundo, viveu, sofreu, morreu, foi sepultado e ressuscitou para transformar vidas. Subiu aos céus, um dia vai voltar para colocar a casa definitivamente em ordem. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um acontecimento histórico e data mercadológica, mas a possibilidade de salvação que o mundo precisa. E essa salvação transforma vidas nesta terra, irmãos. Seja você cada vez mais parecido com Jesus. Ande em novidade de vida e viva em servidão plena e total a Ele. Repito, seja você cada vez mais parecido com Jesus, na semelhança da sua morte, na semelhança da sua ressurreição. Ande em novidade de vida. Lute contra o passado, abandone as coisas do passado e viva a vida nova que o Senhor Jesus Cristo tem para você na palavra e no Espírito Santo que foi lhe dado.
e viva em servidão plena a Ele. Essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos nessa noite. Que todos tenham um excelente finzinho de domingo abençoado e possamos refletir na mensagem da ressurreição. Não somente nesse final de semana, mas continue ao longo da semana refletindo sobre isso. O que a ressurreição de Jesus Cristo representa em minha vida e através dela. Ore ao Senhor Deus mais uma vez para Ele te mostrar o que você precisa aprender com esse período que nós estamos vivendo. Oremos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa mensagem, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Não somente pela mensagem de hoje à noite, nesses 3 versos de Romanos 6, mas a mensagem da Páscoa, a verdadeira mensagem da Páscoa, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, pela mensagem da cruz, pela mensagem da salvação, do teu perdão. Obrigado, Senhor Jesus, por ter recebido o meu pecado sobre ti, por ter pago um preço que era para eu pagar, mas eu não tinha condições de pagar por mim mesmo. Ninguém tinha condições. E o Senhor foi e resolveu o nosso problema. E nos deixou o seu Santo Espírito. E nos convenceu do juízo, do pecado e da justiça. E nos deu o privilégio de nos arrependermos dos nossos pecados e de nos entregarmos ao Senhor. Que possamos refletir nessa mensagem ao longo da semana e que esse mesmo Espírito Santo complete e ministre em nossos corações o que precisamos. Muito obrigado. Louvamos ao Senhor e te agradecemos. Em teu nome, Senhor Jesus. Muito obrigado e amém. Obrigado, irmãos. Tenham todos uma excelente noite e uma ótima semana na graça de nosso Senhor Jesus Cristo.